Boa tarde. Nós vamos começar a live 2, o tema 2 do Boca no Trombone, aqui pelas oficinas culturais. A gente está quase na hora de começar, começa às 15 horas. E eu vou convidar para abrir esse tema do ciclo Boca no Trombone, que se chama Ensino da Dança 2 ou 3 Lógicas, a Carla. Então vamos ver como é que eu faço para convidar. Carla, a gente está te esperando para abrir o ciclo, o tema de hoje. Oi, Cássia, boa tarde. Oi, turma, tudo bem? Mais um prazer aí, a gente está hoje novamente ao vivo com a Cássia. A palestra anterior foi um sucesso, espero que essa também seja tão sucesso quanto, foi muito interessante, né? Um tema tão importante aí para a gente discutir. Bom, eu sou a Carla Regina, eu coordeno a área de comunicação da Poieses, que é uma organização social de cultura que faz a gestão em parceria com a Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo de alguns equipamentos culturais aqui, principalmente da cidade de São Paulo, né? Entre eles estão a rede de museus Casas Literários, que é formada pela Casa Guilherme de Almeida, Casa Mário de Andrade e Casa das Rosas, as fábricas de cultura, que ficam nas regiões Norte, Sul e Diadema, e também as oficinas culturais, que tem 3 unidades aqui em São Paulo e alguns programas no interior. Essa atividade que a gente está tendo aqui hoje faz parte aí do programa das oficinas culturais, e o encontro, como vocês já sabem, é apresentado pela nossa querida Cássia, que é professora de pós-graduação em Artes em Cena pela Unicamp, doutora em Dança e Semiótica pela PUC de São Paulo, pós-doutora em Artes pela ECA, especialista em Gestão Públicas Culturais pela Unesco, Université de Dijon. E antes de passar a palavra para a Cássia, eu quero convidar vocês para seguir o nosso perfil no Instagram e no Facebook, @oficinas culturais, e também para acompanhar aí o nosso hot site, que é o Mais Cultura, que tem não só atividades das oficinas culturais, mas de todos os programas que a gente cuida, né? A próxima conversa com a Cássia, já para vocês se programarem, é no dia 24/6, às 15 horas. E agora eu passo a bola aí para a Cássia para a gente dar início a mais essa atividade. Obrigada, Cássia, e bom trabalho aí para vocês todos. Obrigada, Carla. Até já. Até já. Vamos lá, gente. Então, o tema de hoje, como eu já tinha dito na abertura, é sobre ensino da... É o nome, né? É um tema guarda-chuva, é um tema grande, mas todas as lives foram propostas com grandes temas, né? Da dança atualmente, a partir de uma longa pesquisa que eu venho fazendo. Eu sou uma pesquisadora de longo curso e também dentro desse ciclo, que é mais amplo ainda, que se chama Boca no Trombone, 5 temas para a dança. E nós trabalhamos no dia 27 de maio, que era o tema, era o que a dança tem a dizer. Foi muito interessante fazer, não só prepará-lo, mas também foi muito interessante os ecos que me vieram a partir do que vocês falaram, de quem estava presente naquele momento, os daquela hora, né? E para a gente meio se situar, né? Por que Boca no Trombone, 5 temas para a dança? Por que 5 lives sobre 5 temas? E assim, espaçados a cada 15 dias? Eu tenho trabalhado muito nesse mundo virtual, que é esse, né? O possível de agora já era antes, e será possível sempre, mas voltaremos também ao presencial, semipresencial, etc. Em breve, esperamos todos, mas eu trabalhei em alguns circuitos e eu percebi que, sim, estamos todos um pouco ansiosos, sim, estamos todos um pouco pensando rapidamente e rapidamente querendo respostas. Isso já vinha de antes, de trás, desse momento de isolamento social e de pandemia. Sim, estamos todos querendo respostas de uma espécie de Google da arte ou da dança ou do mundo,
Mas esse ciclo é proposto para a gente respirar também entre uma live e outra, né? Respirar um pouco entre uma live e outra. E ele foi organizado com esse tipo de respiração de 15 em 15 dias, também e eu baseada em textos da minha autoria, e esses textos, por sua vez, são baseados em textos de muitos autores, eu não estou sozinha. A arte e a reflexão nunca a gente faz sozinha, a dança não acontece sozinha, a pesquisa em dança não acontece sozinha. Então, são textos meus que entretecem pensamentos de muitos que ainda estão aqui sobre o planeta, muitos que já estiveram sobre o planeta, estão num blog meu que é www.cassianavas.com.br, e hoje eu vou trabalhar 3 textos. Então, eu fui amarrando ou planejando uma reticulação, uma rede de temas a partir quer dizer, cada tema ele é articulado no Boca do Trombone a partir de alguns textos que enfeixam temas semelhantes ou que têm uma aderência entre eles. E hoje eu vou trabalhar com 3 desses textos nesse Boca no Trombone. Por que boca no trombone? Porque precisamos colocar a boca no trombone, sempre pela dança. A dança, quando eu comecei a ser pesquisadora de dança, um grande mestre meu, o Lineu Dias, ele dizia que bailarino quase não falava. Bom, isso faz tempo, né? Há uns quase 40 anos atrás, que eu comecei a pesquisar dança. E aí eu comecei a pensar como falariam os bailarinos, se não fosse através das palavras. Isso faz muito tempo, vocês, os bailarinos, os criadores, os professores de dança põem a boca no trombone também através das palavras, mas mais do que nunca hoje, fincar a dança num movimento afirmativo de que muito já foi feito, muito tem a fazer, temos a fazer, faz parte disso de colocar a boca no trombone. Em momentos de uma certa invisibilidade da dança, talvez em alguns circuitos, ou de uma forte crise corporal, né? Que a gente já vem de crise do corpo, que a gente já vem sentindo antes da pandemia, mas que se instaura agora. Né? O que significa cada um no seu lugar, o que significa em termos de saúde, de arte, de cultura e simbólico, uma situação, essa de agora, pela qual a maior parte a maior parte não, todos os que estão agora sobre o planeta não tinham passado. Ou seja, é uma situação de crise, é uma situação de suspensão e é uma situação inaugural. Então vamos lá, boca no trombone. Eu estava dizendo para vocês que eu me baseei para conversar com vocês hoje. É uma hora só, mas é uma hora que pode render muito ao longo desses próximos 15 dias e além. Né? Respiremos. Dá uma vontade de perguntar tudo a qualquer momento para muita gente. Façamos perguntas para a gente mesmo a respeito do que está sendo conversado. Voltemos aos textos. Hoje mesmo, quando eu fui reorganizar as minhas ideias em função da luz que vem da janela do meu escritório, de uma luz que eu tive que colocar aqui, de uma gravação que vai ficar depois dessa live para as pessoas poderem consultar, pessoas dentre as quais eu me incluo, etc. Falei, ai, que vontade de estudar mais isso, meu Deus. Rever a bibliografia, as fontes, as pessoas que eu entrevistei para construir esse imenso reticulado que está colocado aqui em cada artigo. E um deles eu falei, nossa, faz tempo que eu não li esse artigo, a semana passada, né? Que eu tinha lido para propor para as oficinas culturais, a quem eu agradeço a oportunidade de estar aqui, com esses textos, com os artistas e com vocês aí me escutando. Que vontade de rever esse texto. Mas não é que eu concordo com ele, porque às vezes a gente escreve umas coisas que na hora que você publica você não concorda muito. Aí você volta e fala, o que escreveu? Ah, tá. Sim, foi através de cada pesquisador ou de cada coreógrafo que aquela ideia que está no mundo se encarna nesse reticulado de ideias. Daquele momento onde você está escrevendo, daquele momento onde você está criando, daquele momento que você está criando e para quem você está criando, né? Para onde você vai levar a sua dança como uma espécie de oferenda para aquele que está na plateia. E às vezes você olha e fala assim, nossa, quanta coisa foi feita para desaguar aqui, nesse momento.
E eu tenho a honra de ter vocês aí me assistindo nesse momento para compartilhar isso, que eu já compartilhei com outros tantas pessoas, colegas, artistas, muita gente, e que tanta gente compartilhou comigo. Então vamos aos 3 textos. Bom, o tema chama-se Ensino da Dança, 2 ou 3 lógicas. Eu até vou discutir depois com vocês, apresentar por que chama 2 ou 3 lógicas, porque eu não tenho certeza se são 2 ou 3. 2 com certeza são, do ensino da dança. Mas antes disso eu vou dar uns passos atrás. 3 textos que estão no blog www.cassianavas.com.br, que foi completamente reformulado um pouco antes do isolamento, a partir de um programa meu que está lá no blog, que chama Menu de História da Dança, mas que quando começou o isolamento, eu comecei a pensar nas questões e a ser instigada a contribuir, a trabalhar aqui, a colar, nesse formato de live, formato, bom, enfim, vários que eu já trabalhei, né, nisso que eu chamo numa conversa entre telas, nós fomos organizando de um jeito mais estruturado. E tem os 3 textos lá. Um se chama, eu vou falar os 3 textos em ordem de data, tá? Leis para a Dança no Brasil, 2 pontos. Desafios para Todos. É um texto de 2005, um tempo atrás. O outro se chama A Arte da Dança na Universidade Brasileira, é um texto de 2006. E, finalmente, aquele por onde eu vou começar, que é Centros de Formação, o que há para além das academias, que é de 2010. Faz 10 anos que eu escrevi esse texto, mas ele está bastante atual. Relendo esse texto para organizar essas lives, para organizar o meu pensamento. E hoje, porque a gente sempre dá uma lida, né? Antes, na coxia, né? Todo profissional tem a sua coxia. Falei, não é que está atual? Depois vocês, a partir do que eu vou conversar hoje com vocês, de algumas perguntas que vão poder ser respondidas um pouco no final, antes de acabar, uma live só tem 1 hora, eu sempre me depasso dessa hora, mas hoje tentarei manter-me dentro do tempo, né, para a gente fazer o ritual do começo, meio e fim. Eu vou começar por ele e o que eu estava dizendo, vou responder algumas questões, mas talvez algumas questões que surjam, talvez, de vocês que estão assistindo e que estão sendo analisadas, transcritas para mim aqui via WhatsApp, eu vou receber essas listas e vou escolher as possíveis de serem respondidas por conta do tempo e também nesse entrelaçamento do que eu vou falar. A gente, talvez essas questões estejam lá nesses textos e na bibliografia que esses textos articulam, né? Não estou sozinha. Pesquisa não se faz sozinha, arte não se faz sozinha, nós estamos em rede. Mesmo que a gente não tenha uma consciência muito grande dessa rede. Essa rede está posta. E ela é bastante forte, bastante estruturada. Então, vamos lá. Esse texto, pontos para a gente avançar no tema Ensino da Dança, 2 ou 3 lógicas, a partir desse texto, onde eu coloquei pela primeira vez essa questão das lógicas de ensino da dança. Esse texto, Centro de Formação, que é para além das academias, ele foi uma provocação, uma encomenda dos seminários do Festival de Dança de Joinville, em 2010. Então, era um tema, e sobre esse tema os convidados escreveram conferências, fizeram mesas redondas, etc. Eu fui convidada para fazer uma conferência, ou seja, eu estava sozinha, e foi uma questão, foi muito interessante, né? A gente precisa, às vezes, ser provocado para estabelecer momentos de pensamento concentrado. Falei pensamento concentrado, até puxei os cabelos para cima, porque sim, a gente se descabela mesmo, e às vezes os cabelos ficam em pé, né? E aí, começando por aí, como eles falaram, o que é para além das academias, eu trabalhei, eu começo com vocês falando isso. Na academia era um jeito. O que são as academias? Então a gente pode, se a gente falar academias formativas, onde se estabelece ensino da dança. Tem as academias que são as escolas livres, que podem ser livres, as escolas formais de dança, né, que podem ser livres, ou seja, sem estar debaixo de nenhuma organização pública, nenhuma chancela pública. As escolas livres públicas, que aí sim tem um tipo de chancela e de validação que vem dos entes públicos,
em vários lugares do mundo, ou federais, ou municipais, ou estaduais, ou mesmo de algumas instituições de natureza pública, mas elas são escolas formais, ou seja, elas se estabelecem a partir de conteúdos que são colocados de maneira seriada, ano após ano, para aqueles alunos, jovens, crianças ou adultos que chegam até essas escolas. E, durante um tempo, essas escolas formais em dança foram chamadas de academia. E a origem desse termo, uma das origens desse termo, né, quando empregado para as academias de dança, e que eu vou, a partir de agora, chamar de escolas, é a academia helênica mesmo. Né? Então, é uma origem antiga, lá na Hélade, na Grécia, que era também na academia onde você cuidava do corpo. Né? E do corpo, não só do corpo enquanto um fisiculturismo, mas do corpo em movimento. E existe a academia mesmo, como a gente às vezes, até de maneira afetuosa, se refere à universidade. Que aí são os estudos graduados, que pode ser licenciatura e bacharelado, ou os dois, um ou outro, e os estudos pós-graduados, que os pesquisadores, aqueles que têm vocação e oportunidade, né, de fazer, seguem. Mas tem uma questão importante em relação a essa academia, né? Essa academia que é a graduação em dança, os estudos pós-graduados em artes da cena. Um bailarino, ele pode ser bailarino antes de ingressar nessa academia da universidade. Então, eu que trabalho na academia, e trabalhei muito com a graduação na Unicamp, a gente recebia alunos profissionais já, né? Que já vinham por conta de enfim, de iniciar cedo a sua formação em dança, nessas escolas, nas academias de dança, eles já chegavam meio com trajetórias profissionais ou profissionalizantes. E isso não acontece na universidade, por exemplo, num curso de ciências médicas, onde um médico não chega médico profissionalizante ou profissionalizado antes de entrar na academia, na graduação. Então, isso para as artes, de uma maneira geral, e para a dança, de uma maneira específica, coloca já dois campos de formação, né? Então, se eu vou falar de duas ou três lógicas, eu aqui estou falando dois campos de formação. E mais que isso, né? E não colocando esses campos em oposição. As graduações, elas formam poucos bailarinos, se a gente for pensar no tanto de gente que tem dançando nesse país. Não só dançando, mas ensinando e criando. Né? Não desmerecendo nenhum lado. Eu acho que cada lado cumpre o seu papel. Um dos desafios que eu vou colocar no final dessa live, palestra, conferência, é que a gente está precisando estabelecer mediação, né? Articulação entre esses campos formativos. Mas espera aí, daqui a pouco a gente fala disso. Então, isso não é uma questão, um bailarino ser profissional antes de entrar na graduação, e em outras graduações não, ele vai se profissionalizar, é o que ali dentro da graduação, como em medicina ou mesmo direito. Isso é o que nós temos, isso faz parte da gênese, da estrutura de origem das artes, da cena. E mais, tem bailarinos que não são formados em paralelo, ou em contraste, ou em conversa, em diálogo, ou não, dialogicamente ou não, com as graduações, aí a gente chamaria de um grande universo de ensino informal. E que vem crescendo esse ensino informal, de certa maneira. Então, o que seria o ensino informal? Aí a gente entra no universo da escola, não da escola enquanto uma organização meio fordista, seriada, dividida em séries, né? Primeiro ano, segundo ano. Bom, tem professores que nem, diferentemente de ter 1 ano e 2 anos, o que coloca uma coisa numa escadinha, onde você vai chegar no Olimpo quando estiver no 10º ano, falam é ano amarelo, ou ano rosa, ou ano branco, ou né? Nem se dá número, se dá denominações de cores. Isso acontecia, não sei se acontece mais, na Escola de Dança de Paracuru, dirigida pelo Flávio Sampaio, em Paracuru, no Ceará. Né? Querendo um pouco romper com essa questão hierárquica do primeiro, do segundo e do terceiro. Que pode existir, não tem problema com hierarquia, eu não tenho nenhum problema com hierarquia, desde que essa hierarquia não vire a verdade absoluta, né? E a única possibilidade de chegar a um lugar. Existem interpolações que são possíveis. Ou seja, também entre a classe rosa e a branca pode ter um rosinha, né? De repente. Não precisa ser o rosa e o branco. Tá.
Então, existe, para além desse ensino formal, porque formalizadamente colocado em divisões e planejados, e conteúdos concentrados que você organiza para passar para adiante um métier, existe a escola que é o seu mestre e os alunos, né? Então, os mestres da tradição, ou os mestres dos MCs, né? Das danças ligadas os b-boys, ou os mestres, né? Os MCs são os mestres de cerimônia ou mestre-sala das diversas danças que a gente chama, e que eu vou chamar aqui de uma maneira escolhida por mim, que isso deveria ter uma outra live para falar do que é popular ou não, mas de dança popular. E aí eu vou falar danças populares de cá, ou seja, do território de um lugar onde você fica a pé, e de lá. As danças de uma tradição popular que vem de lá, como num determinado momento as danças da cultura popular, ou perdão, as danças da cultura do hip hop, que começaram em outro país e agora são nossas. Um pouco disso do que é de dentro, que é de fora, e como que é de dentro fica sendo, de fora fica sendo de dentro, eu vou falar numa das outras lives, que é a do 8 de julho, quando eu vou trabalhar o tema local, regional, global, desafios híbridos. São desafios atuais e são bastante complicados, no mínimo híbridos, tá? Então, há uma formação ali, há uma formação que, dentro de uma classificação entre formal e informal, a gente coloca no informal, mas ela de fato acontece. Então, são as formações que se dão entre os brincantes, se dão nos circuitos da danças de devoção também. As danças ligadas a religiosidades, a religião, onde muito próximo do ritual lá atrás, onde a gente dançava dentro dos templos, muito até, continua se dançando dentro dos templos. E ali se coloca também uma formação informal, né? Um ensino informal da dança. E isso também faz parte do que eu venho chamando daqueles que são os povos da dança, né? Para a gente seguir junto com os povos da dança. E que, de certa maneira, essas danças do popular, daqui ou de fora, que são as danças dos mestres, dos brincantes, ou ligadas aos corpos sujeitos que trabalham com dança de devoção, eles podem se especializar e entrar dentro do ensino formal. E por onde que, nesses últimos 20 anos, que nesse artigo não contempla, 10 anos, na verdade, eu falo rapidamente no final desse capítulo, um pouco desse universo, né, do ensino informal, ele vem se formalizando de certa maneira. São os projetos sociais, né? Nas ONGs, ou mesmo em projetos das ONGs, ou mesmo em projetos públicos que têm essa questão do social colocado, como nas fábricas de cultura, por exemplo, que a Carla citou como sendo um dos programas da Poieses, que sob o guarda-chuva de quem está as oficinas culturais, por onde agora nós estamos trabalhando, ou os antigos e não sei, atuais pontos de cultura, o vocacional da Secretaria Municipal de Cultura aqui em São Paulo, etc., né, que vão pegando essa questão dos jovens artistas em situação de periferia, ou vulnerabilidade, ou não necessariamente que, digamos assim, dentro de um ensino não formal, tem acesso a conteúdos, às vezes, mais sofisticados daqueles que estão sendo difundidos, nem sempre, eu estou falando como um exemplo, mas às vezes acontece, difundidos em escolas livres aqui, em bairros mais centrais, e que com famílias que têm uma situação econômica mais, digamos assim, melhor, né? Ou tinham, não sei, porque realmente a situação econômica da classe média e da classe média mesmo, a partir dessa crise que nós já estávamos vivendo, mas que se anuncia talvez um pouco mais forte, né? E nesse momento que as escolas de dança estão sem poder trabalhar na presença, né, de professores e alunos, a gente não tem muita ideia como vai acontecer, né, esse acesso ao ensino livre, pago nas escolas de arte, ou mesmo do ensino particular nas escolas em si, né? Então tem aqui mesmo em São Paulo todo um movimento de migração maior em direção à escola pública. Quem sabe desse jeito a gente não inventa.
reinventa a escola pública. Então, são 3 possibilidades, né? As escolas formais, as livres ou certificadas, né, pelo poder público ou outros entes, as graduações, as escolas de mestre e aluno, que são essas danças de popular de lá ou de cá, e esses projetos sociais. Então, aí eu dividi um campo em 3, né? Para a gente pensar também, à luz dessa introdução, que está ficando um pouco grande, deixa eu controlar aqui a hora. Não, dá tempo, ainda dá tempo. Essa questão das 2 ou 3 lógicas, tá? Deixa eu dar uma olhada aqui. O pessoal, se está me mandando alguma questão, etc. Não, por enquanto não. Não, tá tudo certo. Então, vou seguir adiante. É porque eu não consigo enxergar tudo que vocês estão falando, e nem poderia, né? E às vezes aqui na solidão, frente a uma tela, fala, será que está tudo certo? Será que está acontecendo? Os corações estão subindo? Vamos lá. 2 ou 3 lógicas, né? Então, tendo colocado esse trinômio, né? Eu vou falar das 2 ou 3 lógicas e pensar junto com vocês e depois um pouco, né, se são 1, 2 e 3 lógicas ou 1 e 2 lógicas só. O que seria essa? A primeira lógica de ensino da dança seria a lógica de corte, né? Alguém me falou tudo certo. Ai, que bom, tá tudo certo. Obrigada, gente. Seria a lógica de corte. Então, e que é a lógica que é um campo de origem da escola, né, que origina uma técnica, a mais antiga, né, no mundo ocidental, digamos assim. O mundo ocidental é entendido não somente como o Ocidente, porque aqui nós também temos coisas do extremo Ocidente, né, digamos. O Brasil não é só um país do Sul, ele é um país do extremo Ocidente. Eu tiro isso de um livro de um diplomata francês que, tendo sido embaixador do México durante um tempo, ele escreveu um livro que chama México, um país do extremo Ocidente. Então, ele já está lidando com uma outra lógica que não é nem ocidental, nem das Caraíbas, nem da América Central, mas do extremo Ocidente. Mas quando eu falo do Ocidente, é que todos os livros se referem a isso, que é uma lógica que tem relação com um tipo de estética, de ética, de técnica ligada a um dos países do assim chamado mundo ocidental, a França, que depois se espalha pela Rússia e pela Europa e vem para as Américas e vai para o Oriente também, que é o balé. E a corte, e essa que eu chamo lógica de corte, a corte é o campo de origem do balé. E o que a lógica da corte traz para o ensino do balé? Vamos lá, né? O ensino do balé que tem como campo de origem a corte. Uma hierarquia rígida, né? De natureza piramidal, como se estruturava a corte francesa, que em sucessivas etapas, né? vai marcando uma trajetória artística de mais de 4 séculos de existência, e essa questão piramidal, ela mimetiza ou ela é espelho de uma situação piramidal política. Então, no topo da pirâmide tem o rei e toda a nobreza vai se organizando em camadas a partir do topo dessa pirâmide, e depois os outros estados, como a gente estuda a Revolução Francesa, e alguns de vocês certamente, quase todos talvez estudaram, então tem o primeiro estado, o segundo estado e o terceiro estado, né? Então, mas é piramidal, então se centraliza na figura do rei e vai abrindo até chegar numa estrutura que é a base da pirâmide. Então, ela é não só extremamente hierarquizada, mas ela é extremamente hierarquizada numa estrutura piramidal. E ela também se organiza
digamos assim, dentro de uma forma de transmissão de conhecimento que o conhecimento sempre se dá numa via de mão dupla, senão ele não é conhecimento. Mas preponderantemente, e eu diria muito preponderantemente, a forma de organização do conhecimento, nisso que eu chamo lógica da corte, e que é um campo que fundamenta o balé, de origem, um campo de origem, que fundamenta o balé, ele está estruturado, sim, na emissão que parte de conhecimentos de um polo, que é o professor, e na recepção, que está estruturado em vários polos, que são os alunos. Preponderantemente, ela se dá assim. Ou, digamos assim, se a gente puder falar de um jeito bem coloquial, é bem de cima da pirâmide para baixo. E isso é uma coisa que é uma marca de origem, é uma marca de origem, então assim, não concordo com isso. Não é uma questão de concordar ou discordar. É assim que foi, e isso tem consequências. Conforme eu digo às vezes para colaboradores, colegas, etc., não estamos aqui querendo achar quem é culpado ou não, mas existem responsabilidades a serem assumidas, né? E aí a dança assume essa responsabilidade. É assim que começou. E é nosso. Então, vamos trabalhar com o que é nosso, com o que a gente conhece bem. Então, tem uma relação, digamos assim, todo conhecimento é via de mão dupla, mas digamos assim que esse é a via que vai do professor em direção aos alunos, ela é preponderante. E isso estrutura um tipo de, digamos assim, de postura, né? E de hierarquia que vai se replicar, digamos assim, de maneira até mais intensa quando o balé, que eu chamo num dos artigos aqui que eu indiquei para vocês, que é a arte da dança na Universidade Brasileira, quando o balé sai, principalmente no período entre guerras, do período entre guerras, que é entre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, e depois quando os professores de dança clássica migram para vários lugares do planeta, há força também de perseguição, não só perseguição, mas de exílio político, sim, mas também exílio econômico, né? E essa lógica, ela se instaura muito fortemente com essa distribuição de professores que eu chamo nesse artigo e é por isso que me faz pensar e chamar nesse artigo o balé como a primeira multinacional da arte. Pensemos sobre isso, né? Porque vai se instaurar e professores vão se espalhar, às vezes convidados, com bastante apoio, como no American Ballet Theatre, em Nova York, que deu origem ao New York City Ballet, etc. Às vezes não, sem apoio. Às vezes com apoio oficial, como nós temos a russa Oleneva no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, aqui no Brasil. E às vezes não, porque nessa multinacional da arte, perdão, como eu chamo nesse artigo, a gente vai ser fácil instalar as filiais. E onde é que vai ser o eixo da instalação dessas filiais? Vai ser ou um professor, geralmente sem titulação, porque é assim que eles vêm de escolas livres, mesmo escolas livres chanceladas algumas vezes pelo poder público de onde estão de origem, ou sim, outros não. Então, é um professor, uma sala de aula, uma barra, um pianista, umas partituras, e depois espelhos, de preferência um chão, né? Que as pessoas não se machuquem ou não, espelhos, barras, ou meios de mecânico ou digital de reprodução de música, e está aí a filial dessa multinacional da cultura. Então, e nessas filiais da multinacional da arte, que é o balé, essa lógica de corte ela vai ficar muito mais preponderante. Por quê? Porque nesse momento se distancia a questão da técnica dos nascedouros estéticos e artísticos para onde essa técnica desagou. Tem um cisma nessa dispersão.
isso que eu chamo das filiais da multinacional da arte, balé, primeira. Mas, enfim, outros colegas de outras artes a gente teria que discutir de outra maneira. É mais simples a instalação das filiais. Então, assim, se por um lado continua-se a dar aula, e não estou querendo dizer que isso seja uma coisa ruim, esses professores se estabelecem escolas também como seu ganha-pão, estabelecem carreiras e trajetórias interessantíssimas, formam bailarinos, mas durante muito tempo existe um descolamento entre técnica e estética. E nesse descolamento entre técnica e estética, essa lógica de corte impera como ideologia, quase. Né? Impera como uma ideologia que não é uma ideologia da República republicana. Porque, primeiro, é um tipo de técnica só e está descolada da questão estética. E por que é tão importante isso que eu estou falando, no meu entender, esse descolamento, né? Essa ênfase no descolamento. Porque na questão estética, quando esses balés de repertório, que acabam sendo ideais, digamos assim, com os quais muitos desses jovens sonham, e às vezes, num primeiro momento da instauração dessas escolas, é impossível de fazer, né? O palco, tudo, né? Não é simplesmente dançar, mas tudo que vem junto. Quando isso foi criado, no século XIX, geralmente são balés de repertório do século XIX, que estão muito próximos desses professores, tem invenção lá, tem originalidade. Então, se a gente só fica ensinando, e não recria, e não remexe nessas tradições, descola um fazer técnico, um treinamento corporal, uma habilitação de habilidades corporais, disso que é arte, porque uma escola de arte não forma só gente que sabe dançar, ela quer formar artistas, não todos aqueles que acorrem para essas escolas, mas que esses que não vão ser artistas tenham uma experiência artística que sim trabalhe digamos assim, em todas as variantes do que aquela arte traz. Por isso que a gente tem que ensinar cada vez mais a história da dança. Que isso é uma das minhas batalhas atuais, digamos assim. Né? Não só dentro da universidade, mas em toda parte onde a gente possa ensinar a história da dança para que isso se torne rico, importante e protagonista, a dança protagonista da sua história, não só lá para trás, mas aqui, encarnada e convocada por aqueles dessa hora. Vamos para a segunda lógica. Por que eu falo 2 ou 3 lógicas, em vez de falar peremptoriamente numa terceira lógica? Porque eu junto um pouco a dança, a lógica moderna e a lógica contemporânea. E aí, realmente, a gente entra na República. Sai da corte e a los enfants de la patrie. Sim, República. E aí, a lógica moderna de dança é aquela sob a qual, aí parênteses sobre a Universidade Brasileira é fundada e ela se baseia nos fundamentos da modernidade que, rompendo de dentro para fora, de fora para dentro, que a gente também tem balé moderno, com os pressupostos da dança acadêmica, né? Que ao qual a gente se refere também para chamar balé, uma terminologia, ela coloca a questão do intérprete e desse artista, ou bailarino, ou aluno, que, a partir de uma singularidade, que é corporal dele, de uma singularidade do seu tempo, ele toma em mãos um corpo sujeito. Ele é corpo sujeito. Uma pausa. Os bailarinos de antes desse não eram corpo sujeito? Sim, eram corpo sujeito, porque ninguém dança se não for corpo sujeito. Mas aí tem uma emergência dessa lógica moderna, e para isso, para além da escola pedagógica tradicional, a gente entra num outro trânsito. Tem o professor, se a gente vai trabalhar com corpo sujeito, que sim está aqui, ele está sendo pago, e ele tem conhecimento acumulado, para provocar, ensinar esses corpos, os bailarinos, que vão
de certa maneira, participar mais desse fluxo ida e volta da formação do conhecimento em dança. Então, a gente quebra um pouco com a lógica piramidal e começa a estabelecer lógicas de maior horizontalidade. Verticalidade sempre terá. Até de idade, né, gente? Apesar que muitos bailarinos começam a ensinar muito jovens, a força de que faremos agora com tanta formação e que a gente teria que ter em permanência qualificação para esses jovens para eles ensinarem. Tem um curso aí da ETEC que, enfim, eu participei da criação e, em princípio, também era pensado nisso, como é que a gente qualifica, né, os jovens para serem instrutores, porque professor não pode ser, etc, etc, só quem faz licenciatura e não sei o quê. Bom, discussões. Mas foi um insight que tivemos, eu não sozinha, tivemos juntos naquele momento. E está lá acontecendo. Tem que ter paciência com os processos formativos, né? Paciência e cuidado, porque não se pode descuidar muito, mas paciência com certeza. Então tá, essa lógica moderna é e ela é baseada em princípios de liberdade, de certa maneira, né? Então, não a liberdade sem total, porque essa coisa da liberdade é uma calça velha total, é a azul desbotada, que eu trabalho nesse artigo, né, porque é da minha época esse jingles, mas a liberdade total é um construto, e está nesse artigo, um pouco de um filósofo que trabalha, com quem eu trabalho muito, Adorno, é um construto burguês, construído, assim, junto com a questão da ciência, que tudo sabe, ou do conhecimento também, cabal. Sim, sabemos muitas coisas e vamos fechando hipóteses, mas a ciência avança e é a partir da dúvida, né? E isso é muito difícil, às vezes, de trabalhar quando você está numa sala de aula, mas isso é da lógica moderna. Os alunos, de repente, te perguntam, por que o céu é azul? Aí você fala, por que o céu será azul? Alunos meus da graduação da Unicamp me faziam perguntas semelhantes em dança, eu vinha dirigindo para São Paulo e falava exatamente por que o céu é azul. Então isso é a questão do conhecimento, do confronto numa lateralização. Tem hierarquia, mas tem uma hierarquia que é móvel. Às vezes ela fica mais vertical, às vezes ela fica mais horizontal. E voltando à questão da liberdade a qualquer preço, de certa maneira, aí que eu quero falar com vocês, eu apresento isso no artigo, que é uma terceira lógica, que é a lógica da liberdade. E aí entram questões assim, todo mundo pode dançar? Eu pergunto para vocês, todo mundo pode dançar? Talvez, e a gente tem essa questão, no Brasil, né, nós somos um país que dança, um país dançante. Apesar que tem gente que não gosta de dançar e teremos que respeitar, né? Não sei se isso já está virando um clichê ou se é verdade, a pesquisar. Todo mundo pode dançar, mas tem aqueles que se preparam profissionalmente para dançar. E é mesmo aqueles que não se preparando profissionalmente para dançar e vindo das danças de tradição, do popular ou das danças de devoção, são artistas, porque se formaram em circuitos informais. Então tem especializações, tem os chefes da tropa, tem as cabeças de chave. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir, porque a modernidade também coloca isso no ensino da dança, que ela pode ser e deve ser ensinada para todos, inclusive nos currículos das escolas formais, Fundamental 1, 2 e 3. Nós lutamos por isso há muitos anos. Teve toda a confusão da Base Nacional Curricular, teve toda a confusão, talvez não tão apaziguada, da dança versus não a educação física, mas determinados circuitos organizados em determinados conselhos estaduais e no nacional. Mas como é que a gente trabalha isso de forma profissional e nas escolas, onde esse ensino, onde apesar de você estar trabalhando, mas com a lógica de corte, a lógica da modernidade bate na sua porta. Você precisa de alunos e esses alunos merecem ser recebidos nessa escola para terem contato com o conhecimento em forma de dança, com a grande especialização que os professores de dança desse país têm, cada um do seu lado, e que pode ser transformado em conhecimento, em prazer, em inquietude, e em plateias. Voltando à questão da terceira lógica, que eu abandonei um pouco para falar da questão da liberdade do Adorno. Tá, então a gente fez uma lógica piramidal, estamos numa lógica horizontal da modernidade, onde tem a questão da verticalidade.
Porque tem uma hierarquia que é horizontal. Todo mundo fala, vamos trabalhar com horizontalidade. Horizontalidade também é hierarquia. Bom, de repente, a gente começa a entrar numa aceleração de ruptura com o moderno que vai colocando a questão de um corpo que dança cada vez mais, mais dividido entre si. E que eu trabalho nesse artigo. Então, assim, tem aquela dança de corpos-objetos que são transformados em corpo fetiche. Então, o que é um corpo fetiche? Na verdade, se a gente fosse trabalhar em psicanálise, é que você olha e fala, mas isso é dança? Mas esse menino é bailarina? Essa menina é bailarina? Sim, às vezes é. Mas algumas vezes, nessa questão de uma liberdade que se acredita total, se esquece de uma coisa muito interessante. Para qual plateia tá se dançando? Pode ser interessante para esses que estão dentro disso, que é uma liberdade total, as pinhas, né? Fazendo a dança do corpo ou de uma parte do corpo, é uma discussão sobre a dança que é interessante, mas é interessante exatamente para quem? Para um circuito laboratorial que anda junto com isso, mas quem mais está interessado nisso? Exatamente agora, nesse momento do planeta, ou dessa cidade ou desse bairro, né? E aí, a partir dessa terceira lógica, que eu acho que está junto, então seria uma lógica que rompe um pouco com a República, onde está garantido, ou deveria estar garantido, o acesso a várias formas de formação em dança. A lógica moderna coloca isso. Então, mesmo que seja uma coisa tradicional, ou da tradição do balé, ou da tradição que vem da cultura daqui, popular daqui ou de fora, ela tem que ser colocada, e a gente começa a trabalhar com as tribos da dança. O que também não é uma coisa de se procurar. Você é culpado, você é culpado. Mas se faz necessária uma reflexão sobre isso. Porque nesse momento dessa lógica moderna, que vai se desdobrando, talvez uma terceira lógica, que é uma lógica tribal, existe uma outra ruptura, que não é só ruptura entre tribos da dança, é uma ruptura entre arte, que é dançada, e plateias. Hoje é um dia muito especial, eu descobri por acaso. Hoje é dia 10 de junho, especial para a dança e para o ensino da dança, eu fiquei pensando. 10 de junho de 1989 é a data da promulgação de uma lei de ensino na França, que é a lei de ensino da França de 1989. Se vocês jogarem no Google, aparece. Só que aí tem que pôr em francês, que é a Loi de l'enseignement de la danse. Então, põe lá, Loi 1988, dança em francês, que é com essa que vocês vão achar. Bom, o que é essa lei? Depois de 8 anos de batalha, e numa situação muito especial, digamos assim, para a dança, onde tinha muito investimento de dinheiro na arte da dança, eu fiz uma pesquisa, minha pesquisa de doutorado, tem um livro até citado da minha pesquisa de doutorado no blog, fala sobre isso. Os professores, os artistas, não todos, começaram a se perguntar como cuidar do corpo daqueles que estavam indo, como cuidar da dança, como cuidar da tradição, como cuidar do atual, do original, do moderno contemporâneo, dos alunos que estavam indo para as escolas de dança do país. Um luxo só. 8 anos debatendo. 8 anos debatendo até com os deputados e os senadores de lá, que formam, aqui é o que seria o Congresso Nacional, lá é a Assembleia Nacional. Eu vi as fitas gravadas desse debate, é um troço emocionante, né? Como que a gente pode levar conhecimento de dança de maneira organizada para essas escolas, trabalhando currículos, etc. Talvez esses sejam os desafios brasileiros, que é completamente diferente, um país completamente diferente da França, que tem muita dança, mas que precisa, talvez, começar a assumir a questão do ensino da dança de uma maneira mais sistêmica. Muita coisa já foi feita, né? Esses professores que eu chamo que são os que vieram fundar
as filiais da Multinacional de Cultura, eles tinham pouco, eles fizeram muito, pouco em mãos, mas eles tinham muito, porque eles tinham a arte muito ligada à gênese de um balé que já estava em transformação, que era balé moderno, e aonde a questão da tradição estava sendo remodelada. E também vieram mestres do moderno nessa época para o Brasil. Eu mesmo tenho um artigo que chama As Mães da Modernidade, sobre duas mestras modernas aqui da minha cidade, de São Paulo, num livro que chama Dança Moderna. E eles também vieram com poucas coisas na mão. Teve apoio por aqui? Às vezes sim, às vezes não. Vieram mestres da América Latina, que por sua vez tiveram mestres em outros lugares do mundo. Nós temos os mestres de tradição aqui. Na França não tinha, não tem, né? Na França não tinha. Nós temos ainda isso, uma riqueza de uma cultura da dança popular. Estou usando popular nessa live. Depois a gente pode discutir esse outro lugar. Daqui de lá e acolá, de uma riqueza fenomenal. Então temos que cuidar para que não comece a ter briga, que aliás às vezes se instauram entre essas tribos, para que essa questão. Um minutinho. Do ensino da dança, com as duas ou três lógicas, e todas as possibilidades, né, de fronteirização entre as lógicas, colocadas, a gente siga junto. Como seguir junto? Não sei, porque aí a gente vai ter que organizar questões muito complexas. Não, é uma inverdade que isso não tenha sido tentado em vários locais, mas talvez nesse momento alguém achou não é 1886, é 1989, a loi d'enseignement, essa que eu estou falando, 1989, tá? Deixa eu olhar aqui de novo. 10 de julho de 1989. No final a gente começa a dominar, né, o chat, mas já estamos no final. Então, como vai ser feito? A minha intuição e a minha hipótese é que ele vai ter que ser feito regionalmente, né? Através do quê? E aí, nesse artigo, vocês vão ver as minhas propostas, hipóteses, né, de apontamento para o futuro, que não são, no meu entender, desafios totalmente inválidos, né? Tem que fazer um investimento pesado em história da dança. Dança e seu conhecimento. A dança e seus contextos, onde ela está colocada? Nas artes da cena, na cultura e no mundo, porque a dança não existe sozinha. E lá nesse artigo eu falo de uma invenção e reinvenção do ensino, né? Então, a lei pode ser uma solução? Muito se falou aí há uns 10 anos atrás, numa lei para a dança no Brasil. Eu sempre, quando fui chamada a opinar, falava, comecemos pela uma lei do ensino. Porque por lei, em coreografia, em criatividade, em quem dança onde, primeiro que não vai funcionar. Depois vai ter uma briga danada. E depois que vai ser inútil. Mas sim, estabelecer sem medo de perder aluno, sem medo de perder validação, patamares para elevar a questão do ensino, para batalhar para uma arte de fato que faça diferença para cada escola, para cada professor e para cada aluno que passa por ali, e que esses alunos sejam tocados por uma arte do corpo, no momento de crise do corpo, já está maravilhoso, entendeu? E que essa validação venha também das escolas, não dos circuitos onde elas vão buscar essa validação. Né? E aí tem uma outra lei, outro artigo que eu escrevo que chama Leis para a Dança no Brasil, Desafios para Todo, onde eu faço um breve comentário histórico sobre os festivais de dança no Brasil. E aí o que eu proponho lá? Essa tal dessa lei, eu não sou uma pessoa legalista, eu acho que às vezes é melhor não lei e regulamento, mas estudemos essa lei e regionalmente, municipalmente, e se tiver que ter uma lei, que seja do ensino. Tá? Se tiver que ter uma lei. Transformar as companhias, que é isso que eu proponho, em companhias escolas, mirar com muito cuidado e analisando o que está acontecendo nesses projetos sociais em termos de dança, e estabelecer escolas de referência. Bom,
eu tenho, não sei, eu vou fazer uma pergunta para as meninas que estão me seguindo e mandando perguntas. Quanto eu não. Aqui eu tenho como ver se está para acabar. Pelo meu relógio, tem 5 minutos. Então, eu vou responder a 2 perguntas e as outras vão ter que ficar ecoando aqui comigo e com vocês. Porque hoje eu prometi que eu ia acabar, e eu tenho que acabar, porque isso é contratual em 1 hora. E esse vídeo, se tudo der certo, e eu acho que vai dar, vai ficar gravado e disponível no Instagram das oficinas culturais, tá? Então vamos lá. 17 minutos para encerrar. Alguém pode me dizer quantos minutos faltam para encerrar? Aqui pelo WhatsApp? Estou tentando abrir. 4 minutos. Dá. Vamos lá. O balé corporativo me pergunta: as tradições da dança são as bases para o que se propõe em possibilidades estéticas hoje vividas? Também, mas não só. Também, mas não só. Vamos lá. Várias pessoas comentando sobre a importância do tema, tá bom? Eu vou escolher uma outra. Na Tércia, a liberdade total como conceito, ela pode gerar um esquecimento de plateias? Pode. Só como conceito, pode. E tem gerado, né? Porque dentro desse meu artigo, eu acho que a Ana Tércia perguntou, tem uma questão de trabalhar essa questão da liberdade total. Primeiro, que a gente pode trabalhar em Adorno, mas também com os existencialistas, os filósofos brasileiros existencialistas, que seguem Sartre, que diz que não existe liberdade sem contrariedade. Então, essa questão do livre total, na verdade, você escolhe caminhos. E quando você escolhe ir por aqui ou não por lá, esse caminho aqui é fechado. Sim, fechou. Tenho 2 namorados, escolho um e não escolho o outro, é com esse que eu vou. Poderei voltar a namorar esse que eu esqueci no meio da estrada? Poderei, mas vai ser outra coisa. Então, existe um fechamento dessas possibilidades. E essa liberdade total, que volto a dizer, não estou querendo culpabilizar, são construções históricas sobre as quais a gente tem que se debruçar e estabelecer uma reflexão crítica. Não é opinião crítica. Opinião crítica, às vezes, eu aceito mais a do pipoqueiro que está na porta do teatro do que alguém que eventualmente está afim de gastar um pouco de tempo para falar muito mal ou muito bem daquilo que ele acabou de ver, né? Mas estabelecer uma reflexão crítica sobre isso é estabelecer um campo, um estado de coisas e a partir dele continuar trabalhando, né? E refletindo. Sem culpa, mas assumindo responsabilidades. E responsabilidades, se a gente as assume refletindo sobre essas enquanto coletivo, elas ficam menos pesadas. Não é você, eu que vamos assumir essa responsabilidade, né? Então, saiamos da questão piramidal. Vamos fazer tudo o que o rei quer ou vamos lutar contra tudo o que o rei quer? Gostaria. Vamos trabalhar na república? Vamos voltar para a república? E destribalizar um pouco, de repente? E enxergar que existem possibilidades que podem seguir juntas, e juntas não significa em harmonia, pode ter consenso e dissenso, mas vamos seguir junto? Né? Vamos seguir junto? Então, sim, na Tércia, essa questão da liberdade pode, às vezes, afetar a liberdade, as plateias, mas tem uma liberdade que as plateias amam, que é a liberdade da estética. Quando se instaura a questão estética, que rompe o todo dia a mesma coisa, e a plateia é levantada em uníssono, que a gente não sabe nem por quê, porque aí tem um momento em que da plateia, através dos ocos da plateia, das fendas da plateia, dos buracos, tem alguma coisa que atinge, né? Não, aliás, do palco, dos ocos e das fendas do palco, tem alguma coisa que escorre para a plateia e a plateia segue viva. Gente, muito obrigada, vou ter que encerrar. Espero vocês na próxima live. Até lá!